Uma das preocupações do Internacional nessa janela de transferências é com a necessidade de vender jogadores para arrecadar um valor importante para que no fim do ano a meta de arrecadação para a venda de atletas seja batida pelo Internacional. Em meio a isso, tenta não enfraquecer o time para as disputas do segundo semestre de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. O negócio ideal, na visão do Inter, é a venda de um jovem jogador de 19 anos que vem tendo um processo de valorização, mas não é um jogador tão fundamental no elenco colorado. Gustavo Prado foi importante no time sub-20 da seleção brasileira e pode, a partir de uma valorização, ter uma venda importante nessa janela que faça com que o Inter segure outras saídas. André Curi, empresário do jogador, terá papel importante nisso e inclusive já indicou aquele que pode ser um substituto para Prado. Tudo isso a gente atualiza agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre os negócios que o Inter projeta para a metade do ano, em especial do ponto de vista de venda de jogadores. E a projeção da venda de um meia atacante, que não é titular do Internacional absoluto, mas vem tendo um processo de valorização. E é tido pelo Internacional como o jogador com melhor condição de ser vendido neste momento, no que diz respeito a impacto no time e valor que pode ser arrecadado. E o grande trunfo e parceiro que o Inter tem para fazer esta venda é o empresário do jogador, André Curi. Eu falo sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta seu carro, moto ou caminhão, tá? A venda de Gustavo Prado, ela seria a venda de um jogador que está se valorizando no mercado. O Gustavo Prado, por exemplo, tem sido importante na Seleção Brasileira Sub-20, treinada pelo Ramon Menezes, e é um jogador que teve minutagem nessa temporada, vem disputando posição de titularidade, mas não tem um impacto de um jogador que é fundamental para o elenco do Internacional. Existem reposições a uma eventual saída do Gustavo Prado, tanto no mercado como no próprio elenco. A gente tem aí, por exemplo, o Carboneiro voltando de lesão, que é um cara que naturalmente vai ocupar um espaço à frente do que o Gustavo Prado vinha ocupando. Mas o Inter conta com esta valorização do Gustavo Prado no mercado para receber uma proposta boa pelo jogador, que ainda não veio. Foram apenas sondagens do futebol europeu. Mas quando houver, o Gustavo Prado é o jogador número 1 da fila para que o Inter possa vender e ter alguma grana, tá? Principalmente pela ideia de não enfraquecer o time titular do Internacional. O Inter tem no segundo semestre disputas de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América, tá? E tem nos jogadores que tem sondagens do futebol europeu, atletas importantes para o técnico Roger Machado. O Vitão, por exemplo, que é um zagueiro titularíssimo. O próprio Thiago Maia, que teve sondagens da Major League Soccer, é um jogador que tem lugar no time titular e espaço no time titular. O Vitor Gabriel, que foi um dos principais destaques do Inter no título do Campeonato Gaúcho. São jogadores que, apesar dos seus potenciais de venda, impactam muito no time titular. E a ideia é perder um jogador que não tenha tanto impacto assim, que é o Gustavo Prado. Qual o valor que o Gustavo Prado renderia ao Internacional? Se fala de valores entre 6,5 e 8 milhões de euros, tá? O Inter tem 60% dos direitos econômicos do Gustavo Prado. É claro que 30% estão ligados ao Ferroviária de Araraquara, e o Inter vai tentar alguma composição com este clube para vender e ter um percentual um pouco maior desta venda, tá? Vamos jogar que o Inter fique com 5 milhões de euros do Gustavo Prado, tá? É uma boa grana para tu dar um start naquele objetivo de chegar no final do ano e vender 160 milhões de reais de jogadores. E dessa forma, tu pode segurar as outras vendas.
do Vitão, do Wesley, por exemplo, não citei que também teve sondagem do futebol mexicano, do Thiago Maia, do Vitor Gabriel. O Inter pode segurar esses jogadores se vender o Gustavo Prado. E para que isso aconteça, o Inter conta com a ajuda do empresário do jogador, que é o André Curi. O André Curi, que é um dos principais empresários do país, tem portas abertas em vários clubes da Europa, em vários países do mundo. Ele é o responsável por trazer interesses de clubes de fora do país para o Internacional em eventuais vendas e propostas de vendas do Gustavo Prado. E ele é um trunfo importante que o Inter tem para, quem sabe, vender este jogador que o Inter entende que está em um pico de valorização, principalmente pelo que ele vem fazendo na Seleção Brasileira Sub-20. Inclusive, o André Curi, ele tem uma indicação para uma reposição a uma eventual saída do Gustavo Prado. A informação do Juliano Machado, do Revista Colorado e do canal do Baldaço, que apurou que o meia Caleb foi oferecido ao Inter. Ele tem 24 anos de idade, ele pertence ao Fortaleza. Ele não vem tendo espaço no Fortaleza, depois que teve alguns problemas de lesão no ano passado. É um cara que a torcida gosta porque fez o gol do título do pentacampeonato cearense, mas não vem conseguindo jogar com o Vojvoda e quer sair do Fortaleza. E ele foi oferecido ao Internacional. Então pode vir um combo de André Curi, a saída do Gustavo Prado e uma chegada de Caleb. Mas uma coisa não depende da outra. Obviamente, o Inter, se entender que tem uma opção melhor que o Caleb no mercado, pode buscar. Mas o Caleb é uma opção interessante de meia atacante, que está um pouco em baixa, bem no modelo de negócio que o Inter está procurando. Jogador que viria de graça, porque não está tendo espaço no Fortaleza, poderia vir por empréstimo. Mas a saída do Gustavo Prado seria uma saída que salvaria a janela de transferências. Principalmente porque seguraria jogadores importantes que são necessários para o segundo semestre do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!